Começando mais um painel político aqui pela Docton TV. Nós fazemos sempre 2 programas ao vivo e as reprises no decorrer da semana. Nós convidamos você a acompanhar as nossas reprises. Bom, começando o painel político de hoje, dizendo que não vamos falar sobre política partidária. Vamos nos atentar a políticas públicas, agora falando sobre a segurança da população de Caratinga, na travessia deste trecho urbano da BR-116. Caratinga sofre já há alguns anos com diversos acidentes contabilizados e também já há algum tempo tramita na Justiça um processo, uma ação civil pública, mais precisamente, movida por um morador de Caratinga contra o DENIT, contra também a Federação, para fazer obras emergenciais que possam oferecer segurança aos moradores de Caratinga ao atravessar a BR-116. Muita polêmica em relação a este processo, porque o DENIT ainda não começou a executar as obras, o prazo para que isso aconteça já está correndo. A Justiça, agora, a notícia nova que nós vamos trazer aqui, inclusive, é que a Justiça não prorrogou o prazo para que o DENIT faça essas obras. Para falar sobre o assunto, nada melhor do que quem propôs essa manifestação, quem propôs esta manobra, quem propôs esse processo no Ministério Público. Está conosco aqui Clauciano Peixoto. Obrigado, Clauciano, por nos atender mais uma vez. Essa ação civil pública que você moveu através do Ministério Público, você já observa que tem resultados? Nós podemos já comemorar pelo menos parte dos resultados obtidos? Eu que agradeço, Raniel, mais uma vez a oportunidade de estar presente nesse programa, no painel político. E eu vejo sim que nós podemos ter uma comemorar um pouquinho, né? Porque ainda sabemos que a autarquia, a União, sempre tem as manobras políticas, tem a manobra de prazo, que é maior do que o cidadão comum, mas a melhoria que a gente tem, a vitória que a gente teve é o indeferimento do juiz num prazo de mais um ano que o DENIT pediu. Então o juiz entendeu que o DENIT não está fazendo nada para provar que está tentando fazer melhorias na nossa BR. Clauciano, esse processo foi muito bem fundamentado. Eu acredito que todas as provas colhidas para que a Justiça pudesse agir realmente contra o DENIT. Você, inclusive, já nos posicionou que a ação não é apenas contra o DENIT, mas contra a União também, contra a Federação. E o que nós podemos esperar agora? Esse prazo está correndo, o DENIT pediu a prorrogação do prazo, não foi concedida. E quando o DENIT será multado? Já tem uma perspectiva de quando isso pode acontecer? Olha, Raniel, na decisão do juiz, que foi proferida no dia 14 desse mês, ele até colocou nas considerações finais dele que o DENIT imposto com propósito de estabelecer o cronograma, aplicar a multa já combinada, determina que se intime o DENIT no prazo de 10 dias. Então, no dia 14... tem 10 dias para o DENIT apresentar um cronograma do que já fez. Então o prazo inicial está vencido. Está vencido. Aquele prazo que eles pediram, igual aquele colocou também aqui, que vale ressaltar, que como se não bastasse a decisão já proferida há mais de um ano, 2/2/2015, e dela o DENIT foi intimado há cerca também de um ano. E já decorreram mais de 9 meses do pedido de dilação de prazo. Então, teoricamente, terça-feira que vem, o DENIT já pode ser multado. Pode ser multado. Não, isso eu entendo, discutindo com alguns advogados, entendem que o DENIT já pode ser multado da data passada. Se como ele não começou a fazer a obra ano passado, que venceu em agosto do ano passado, ele pediu essa dilação, ele já está passivo de ter uma multa, porque ele não comprovou nada. Então, até na decisão está aqui, ó, não assiste a razão ao Ministério Público Federal, pois não consta o aludido empenho do DENIT. Correto. Não mostrou nenhum projeto. Nada. O DENIT, se tivesse inicialmente apresentado um projeto, talvez conseguisse uma prorrogação desse prazo. Nós estamos acompanhando este caso, mas você, especificamente, Clauciano, lida com o DENIT, estuda as questões burocráticas do DENIT. Você já me disse pessoalmente, inclusive, que esteve atrás do responsável pelo DENIT aqui em Caratinga diversas vezes, não foi atendido. É tratado com total... ninguém dá a atenção necessária ao assunto, mas a minha pergunta exata é o seguinte: o que acontece com o DENIT que ele não consegue executar essas obras? Nós ficamos nos perguntando se vai ser multado, se existe um processo, por que não tomar as medidas? Olha, Aniel, o que eu vejo do DENIT, igual o próprio juiz falou, que é mera burocracia. Simplesmente mandaram, na época, umas fotos
para tentar provar que estava fazendo algumas obras. Só que eu fui olhar que eles têm por obrigação, como foi decidido na reunião com a doutora Rosânia, a cada 60 dias me mandar um parecer do que estão fazendo. Fui ver as fotos que eles mandaram, nada mais é umas fotos de umas placas antigas. Tirei a foto, encaminhei para o Ministério Público Federal, onde foi anexado ao processo e conseguimos provar que o DENIT nada fez, só mandou fotos que já eram de placas antigas. Não foi placa colocada nenhuma nova, então não fizeram nada. Pintura, você está vendo agora que estão pintando agora, mas também não é nada que foi pedido na decisão do juiz, que foi determinado. Na verdade, as faixas, a sinalização horizontal desse trecho aqui já existia, o que foi feito foi uma repintura. Repintura, né? Então isso comprovou que o DENIT mesmo é burocrático, são coisas burocráticas que não fazem nada para melhoria, só pedir prazo, igual tivemos a reunião com a doutora Rosana, que é a superintendente de gestão do DENIT, onde tem a questão de financeiro para fazer as licitações, e ela pediu esse prazo, mas depois desse prazo vimos que ela também não fez nada, o DENIT não fez nada para tentar sanar o problema que tem na nossa cidade. Bom, agora nos leva a pensar que nós estamos em um ano eleitoral e que muita política será feita em cima desse assunto. É o que você espera também? Olha, eu vejo isso sim. Negativamente, né? Espera negativamente. Isso negativamente, porque de uma decisão judicial, eu sempre falo, não se discute, cumpre-se. Então, acho que agora, quando está chegando o período eleitoral, vai aparecer muitos deputados estaduais, federais, tentando levar proveito de uma coisa que é uma decisão do juiz. Não é coisa minha, eu entrei com a ação, eu briguei, e o juiz determinou, porque sem o juiz também, isso ia ficar igual você mesmo falou, procurei o diretor do DENIT várias vezes e nunca fui atendido, até que, por fim, eu falei, já que não resolve com ele, vou protocolar uma ação no Ministério Público. E dessa ação se tornou essa decisão que o DENIT tem que fazer. Então, acho que agora vai começar aquele jogo político de aparecer, eu vou fazer, eu tenho condição, eu consegui dinheiro. Então, isso nada mais é do que balela política para enganar o eleitor que vai vir aí, porque normalmente nós somos enganados eu não falo nem a cada 4 anos, a cada 2 anos, porque tem a política a cada 2 anos. Então, acho que isso é uma coisa que não sou eu, não é mérito, o mérito não partiu de mim, partiu do juiz e do doutor Lucas, que entrou acatou essa denúncia minha e resolveu comprar essa briga junto ao DENIT. Muito bem, o assunto é amplo, eu gostaria de abrir um pouco o leque de discussões aqui, porque eu questionei ontem uma situação nesse trecho urbano da BR-116 que nos preocupa muito. Nós temos a duplicação de um pequeno trecho aqui da Engelmig até onde funciona a antiga Itapemirim, onde funciona hoje a Casa Auxiliadora. E nós observamos que a segurança nestes trechos duplicados, principalmente para os motoristas, é ainda maior. Quem chega em Caratinga vindo de Governador de Valadares, do norte do país, encontra ali do bairro das Graças, até um pouco antes do bairro das Graças, um trânsito intenso até chegar próximo à antiga Itapemirim, aí sim conseguir fazer uma ultrapassagem. Outro dia eu contabilizei 20 minutos para chegar em Caratinga, desde o bairro das Graças até aqui o bairro Santa Zita, 20 minutos. Agora, você observou isso e os caratinguenses têm tantos problemas, Clauciano, para discutir, que esse ainda não entrou em pauta, mas seria um assunto para ser pautado? Olha, Raniel, eu tudo que faço gosto de mostrar um documento. Então isso que você até viu ontem o programa, você entrou, é uma coisa que vem também anexada, que foi um adendo que a gente fez depois, conversando com o doutor Lucas, e está aqui, ó. Trata-se, ao senhor chefe de serviço de engenharia, trata-se de elaboração de termos de referência para a contratação de serviço, estudo, projeto básico e execução de engenharia necessária, restauração, melhoramentos, duplicação e implantação de obra de artes localizada na rodovia da BR-116, perímetro urbano de Caratinga. Então, quando fui procurar alguns moradores, algumas pessoas que vivem, que precisam trafegar na coisa, falou, olha, precisaria de uma duplicação até o bairro das Graças. Aí foi uma coisa que nós resolvemos conversando, então, para você ver, tem um documento, foi aonde que o DENIT, até no projeto deles, para elaborar esse pedido de dilação, até julgou isso, que foi uma coisa que depois foi colocado logo depois. Não saiu na decisão. Então, o que o Clauciano está dizendo aqui é que o DENIT tem ciência dessa demanda. Tem ciência dessa necessidade. Portanto, vê o documento. Reconhece esta necessidade nesse documento que está com... Assinado pela doutora Rosana Maria Reno Sommer Gamboge. Muito bem. Nos preocupa muito essa questão, e eu dizia aqui também, sobre o crescimento do comércio às margens da BR-116. A cada dia nós observamos um novo
novo galpão sendo construído ali próximo da Balança. O comércio aumenta naquela região ali, os veículos que estacionam ali precisam de segurança também para poder manobrar, e essa duplicação, então, pode ser uma pauta de discussão para o futuro mais incisiva, né, Cláudio? Sim, é até uma coisa que foi pedido Bairro das Graças, porque ainda não tinha tantos imóveis sendo construídos ao longo até ali na Rio Doce. Uhum. É uma coisa que agora estamos esperando, que ficou para ser marcada agora a audiência pública com o DENIT nos próximos dias, para discutir esse prazo que eles estão só prolatando, esse trem demorando. É uma coisa que a população de Caratinga podemos também, com alguns membros, ir até Belo Horizonte, que vai ser marcada essa audiência, já foi comunicado ao presidente da Câmara, alguns vereadores, para a gente estar encaminhando esse povo vindo a Belo Horizonte, que o DENIT também não se manteve a satisfação de vir a Caratinga. Querem fazer uma audiência pública, mas em BH. Eu acho que eles teriam que vir aqui. É uma coisa que eu estou discutindo até com um deputado que é amigo da gente, que é o Renzo, que entrou nessa parte, não na ação, mas entrou na parte de tentar intermediar uma audiência pública, e a resposta deles foi o quê? Não, fazemos audiência pública em BH, mas eu creio que teria que ser em Caratinga. É uma coisa que a gente está discutindo, data, porque tirar a população para discutir, claro, não vai a população, vai meia dúzia de pessoas que não vai discutir o problema da população. Eu creio que teria que ser aqui, que nós poderíamos levar os taxistas, levar representante da Rio Doce, levar representante da cidade, para discutir esse assunto dentro do nosso perímetro urbano aqui, para ver. Então, acho que é uma coisa que tem que levar em pauta, sim, essa duplicação dos dois lados. Tá certo. Bom, vou abrir um parêntese aqui para poder justificar, inclusive, a participação do Clauciano aqui. Nós sabemos de pretensões políticas do Clauciano e não vamos entrar nesse assunto aqui especificamente. O espaço é dado aqui na Docton TV, é aberto sempre para pessoas que têm assuntos importantes a serem discutidos e assuntos esses documentados e sempre muito bem pautados. Estou dizendo tudo isso, estou abrindo esse parênteses aqui para poder entrarmos em um outro assunto, para discutirmos uma outra questão que você também apresentou aqui em off para o nosso jornalismo, que se trata do problema da iluminação pública em Caratinga, da manutenção da iluminação pública em Caratinga, desde que a concessionária, desde que o governo transferiu da concessionária para as prefeituras a manutenção do serviço de iluminação pública, assim também como o recebimento dos valores pagos por nós pela iluminação pública, nós estamos vendo problemas em diversas cidades do país, as cidades menores, problemas ainda maiores, e aqui em Caratinga não é diferente. Eu dizia hoje na reportagem aqui, ô Clauciano, que já virou uma novela. Já virou uma novela porque nós ouvimos toda a reunião da Câmara os vereadores dizerem a mesma coisa e não conseguem sair do lugar com a discussão. Tentaram notificar a empresa que é responsável pela manutenção, ela não estava mais locada no endereço fornecido à prefeitura, no endereço da licitação, provavelmente mudou de endereço e deve ser procurada. Mas a dificuldade do nosso legislativo sequer para ter informações sobre o contrato. É uma preocupação sua também, você já se mostrou disposto a mover também uma ação civil pública neste caso, é isso mesmo? Sim, Raniel, através de notícias que vocês mesmos da imprensa colocam para a gente, que é reclamação do pessoal, até reclamação mesmo de alguns moradores, alguém da população que vai na minha página do Facebook, vê que eu estou sempre mexendo com isso e começa a fazer os questionamentos, perguntando o que pode ser feito. Então resolvi bolar um documento e hoje estou protocolizando no Ministério Público um pedido para que seja analisado esse contrato, porque nós estamos vendo que a cada 10 lâmpadas que tem na rua, 5 estão queimadas. E pelo que eu fiz uma pesquisa de mercado, uma lâmpada dessa de poste está em torno de R$6, R$ 6,90, dependendo da mais cara, R$ 6,90. E a empresa que a gente viu, não estou falando que tem irregularidade, ela pegou com um preço de R$ 2,90. Espera aí, se o cara trocou uma lâmpada, ele já perdeu aqueles R$ 2,90. Então eu creio que tem alguma coisa, não estou falando, mas isso cabe ao Ministério Público agora fazer uma análise para ver se tem alguma irregularidade. Até mesmo porque quando você abre a página do contrato, que é 015-2015, está lá um contrato de 90 e poucos mil reais. Eu vi uma matéria do jornal, que é o Diário, que está lá 22 mil, então tem uma discrepância de preço. Então eu acho que agora cabe alguém fazer a denúncia, eu vou fazer essa denúncia hoje, já está tudo pronto, só estava esperando que o município me entregasse a cópia do contrato, mas como não entregou, eu consegui só a cópia da licitação, do certame, eu consegui essa cópia, então vou levar ao Ministério Público, e o Ministério Público agora que vai fazer
os trâmites legais de solicitar. Eu creio que para o Ministério Público vai chegar essa cópia, porque eu perguntei ontem ao vereador Betinho, que também, segundo ele, tem mais de 90 dias que solicitou essa cópia do contrato, não recebeu. Eu já solicitei, já tem uns 15 dias, não recebi. Então, o que acontece? Por que esse contrato está tão escondido? Isso que é o problema. A gente quer saber o contrato, o que foi tratado ali, o que a empresa tem que cumprir, o que não tem que cumprir. Porque é só assim que você vai saber se a empresa... a empresa pegou só tantas lâmpadas para trocar. Em cada rua ela tem a obrigação de trocar X, ou todas. Então, isso que a gente quer saber. Não é que estão falando que está tendo coisa errada. É porque a empresa não está cumprindo o seu papel, pelo menos aparentemente a população está insatisfeita. E sabe o que me surge? Me surge que este pode ser um modelo de contrato muito novo, até porque o serviço era executado novo para a Prefeitura de Caratinga, ou para algumas das prefeituras, porque este modelo de contrato já era, obviamente, feito entre a concessionária e algumas empreiteiras. Mas o modelo do contrato nos chama a atenção, e o Clauciano falou de um ponto específico, como uma empresa aceita um contrato sem saber, um contrato com valor fixo, sem saber o número de atendimentos que ela vai fazer. Então, realmente é necessário avaliar o contrato. Não estamos julgando o mérito da honestidade do contrato, até porque nós conhecemos, eu conheço um pouco também da lei de licitação, e nós sabemos que é o menor preço e que esse modelo de licitação é um modelo também muito ultrapassado, que prejudica a contratação. Quando você tem o menor preço, você não necessariamente tem o melhor serviço. Nós estamos atrasados na nossa legislação de licitações, muita coisa avançou, nós temos os pregões hoje que são mais abertos, que são mais claros e mais transparentes, diferente dos modelos anteriores, em alguns casos era carta convite, que ficava aquela coisa um pouco mais interna, né? Mas fato é que existe uma discrepância nesse contrato. Agora, a minha pergunta para você vai em cima do argumento que o Executivo tem de que foi o preço que a empresa deu e foi o preço que foi contratado e a empresa precisa entregar o serviço, transferindo a responsabilidade para o modelo de licitação. Você acredita que isso é um argumento plausível? Olha, eu creio que não, porque foi noticiado até pelo prefeito que conseguiu o menor preço do estado de Minas Gerais. Mas será que esse menor preço do estado de Minas Gerais é o melhor serviço? Ou que não seja o melhor serviço, seja um serviço adequado, que vai atender. Sabemos que hoje Caratinga tem em torno de 27 mil residências. 27 mil residências, hoje a contribuição aí está em torno de, vamos colocar por baixo, R$10 de cada residência dessa de iluminação pública. Em torno de 20% do valor da conta. Nós podemos contabilizar em torno de 20% do valor da conta, é o que você paga pela iluminação pública. Você pode olhar na sua conta, esse valor ele está sempre destacado, né, separado do valor do seu consumo. Então, a pessoa que paga R$100 de conta de luz, que é muito comum uma família hoje pagar R$100 em uma conta de luz, se ela não tiver enquadrada em nenhum tipo de desconto, programa social do governo, ela vai pagar em torno disso. Uma família com 3, 4 pessoas, se tiver geladeira, amigo, se tiver alguns aparelhos domésticos como micro-ondas e ferro de passar e máquina de lavar, pode saber que você vai pagar R$100 por mês. Destes 100, 20 é da iluminação pública, né? Então, igual você falou, eu também sou contra esse sistema de menor preço. Eu sou contra porque... O modelo é ultrapassado, a lei é antiga. Né? Isso, então acho que teria que acabar com isso, porque o menor preço normalmente não é o melhor serviço. O cara vai lá, ele coloca o preço para ganhar aquele valor do município, mas só que ele não vai executar um serviço. Então é isso que a gente está tentando fazer, que o Ministério Público olha esse contrato, vê que ele está errado e coloca fim nele. E no pedido da gente, nós estamos pedindo que seja feito o quê? A extinção do contrato, acabar com o contrato e que seja devolvido aos cofres públicos esse dinheiro que já foi repassado a essa empresa, porque se não prestou serviço, nada mais justo que devolver, porque nós, cidadãos, não podemos ser mais onerados do que já está, não. E o erário também não pode ser onerado por uma empresa que não prestou serviço. Igual nós estamos falando, não estão discutindo o mérito da honestidade, estão discutindo a questão de não executar o serviço. É toda hora, você recebe reclamação aqui na sua TV, eu recebo, outros canais recebem, então é toda hora reclamações, mais reclamações. Até coloquei um pedido no meu Facebook, que era para pessoas colocar fotos das suas ruas sem luz, para mim anexar no processo. Já tem 42 fotos de ontem, o pessoal mandando, inbox, coloca lá a foto.
Ah, minha rua está assim, o poste assim, tá. Estou fazendo um CD para anexar junto com esse. Eu vou fazer protocolizar hoje o processo, mas amanhã ou na próxima semana já entrego um CD mostrando para o Ministério Público que essas ruas estão escuras. Isso para a gente é prejudicial, porque sabemos que Caratinga hoje a violência é grande e quanto mais escuro, mais sujeito à violência, a assalto, a estupro. Claro, claro. A questão da iluminação pública está ligada a diversos fatos, a segurança é o principal deles, indiscutivelmente. Agora, o que me surge aqui é a estrutura que essa empresa ela tem para executar esse serviço. Eu acho que é interessante analisar o Ministério Público ou quem quer que seja que for fazer essa investigação, qual a estrutura que a empresa possui para prestar o serviço. Ela tem um estoque de lâmpadas, ela tem veículos, equipamentos e pessoal para executar o serviço. Então, acho que tudo isso precisa, sim, realmente ser levantado, ser investigado, e a Prefeitura de Caratinga, o Executivo, o prefeito Marco Antônio, eu tenho certeza, se encontrar irregularidades, se encontrar não irregularidades desonestas ou qualquer coisa desse tipo, ou se o contrato não estiver atendendo ao município, que se faça uma nova licitação. Né? Estamos chegando ao final, nosso tempo realmente é curto aqui. Hoje nós falamos de 2 assuntos específicos aqui com o Clauciano. Falamos inicialmente sobre o processo que corre na Justiça Federal, obrigando o DENIT a fazer obras emergenciais que ofereçam segurança aos pedestres que atravessam a BR-116. E nesta segunda parte, aqui ao final, nós falamos desta nova denúncia que o Clauciano deve apresentar à Justiça em Caratinga sobre a manutenção do serviço de iluminação pública na nossa cidade. Clauciano, obrigado pela companhia aqui, obrigado por dividir esse assunto conosco. Os caratinguenses estão sempre atentos a esses assuntos e precisam se mobilizar também. Deixo um espaço para você fazer suas considerações. Obrigado mais uma vez pela companhia aqui. Ô, Raniel, eu que tenho sempre que agradecer a imprensa, que é um parceiro da gente, mostrando as lutas da gente o dia a dia. E gosto de mostrar para o cidadão, gente, vamos lutar pelo nosso direito, não vamos nos calar, porque só assim que o Brasil pode melhorar. É o cidadão comum lutando pelo seu direito. Denuncie, vá no Ministério Público, lá eles estão lá para receber qualquer um, não só eu, mas como qualquer cidadão que queira ir lá e encaminhar sua denúncia. Então, eu que agradeço a você mais uma vez, agradeço a Rede Docto e agradeço a você sempre que eu preciso, vocês estão aí fazendo a matéria e mostrando a luta da gente. Tá certo. Obrigado, Clauciano. Clauciano é um exemplo claro no Brasil de que a justiça é para todos. Os deveres e as nossas obrigações é direito de todos também. Nós agradecemos mais uma vez o Clauciano e agradecemos também a sua companhia aqui no Painel Político, sempre discutindo assuntos políticos, independente se é assunto partidário, mas assuntos da política social que interessa diretamente ao nosso povo. Um abraço, obrigado pela companhia até aqui e até a próxima.